Graça e paz. Estou aqui mais uma vez gravando um vídeo para falar a respeito de algo muito importante para as nossas vidas, que são as palavras. Hoje, como eu estou fazendo um vídeo com uma série de mensagens a respeito de maldições, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre maldições de palavras. E eu gostaria muito que você pudesse prestar atenção, acompanhar os textos, e eu tenho certeza que ao final do vídeo você vai estar entendendo com clareza esse assunto. Tiago 3, versículo 10 fala assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Ele está dizendo que da mesma boca eu posso abençoar alguém ou eu posso amaldiçoar alguém, uma pessoa. Eu sempre gosto de dizer assim, que existem 4 pessoas de olho naquilo que a gente fala: Deus e os anjos, Satanás e os demônios. Deus e os anjos, quando nós proferimos palavras de bênção, eles pegam para colocar em prática. Mas quando nós proferimos palavra de maldição, quem pega essas palavras são Satanás e seus demônios para também colocar em prática. Então, irmãos, essa história que não existe maldição sim. Maldição, né, hereditária, maldição de palavra, maldição de autoridade. Vou estar falando também, fazendo outro vídeo falando de maldição de autoridade e outros assuntos. E então aqui fala, né, Tiago está falando isso. E o interessante é que no verso 2 ele fala assim: porque todos tropeçamos em muita coisa. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Olha para você ver como que é sério a questão da palavra. Se ele não tropeça em palavra, o tal é perfeito. E Deus falou com Abraão, né? Seja perfeito, porque eu sou perfeito. Engraçado, né? E aqui em João 1, diz assim, do 1 ao 3, fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, sem a palavra, nada do que nós vemos, nada do que você pode observar hoje existiria. Porque lá em Gênesis 1:2 fala que a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, ou sobre a face das águas. E aí, quando Deus começa a falar, e ele fala, haja luz, aí começa a mover, começa a haver uma movimentação, e começa a existir as coisas. Tudo veio a existir através da palavra. Então, através da palavra. Então, a palavra tem um grande poder. Provérbios 18, o 20, o 21, eu gosto muito de pegar o 20 também. A gente fala muito do 21, né? Que o poder da vida e da morte, a morte e a vida estão no poder da língua. Mas vamos pegar o 20 também. Diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Ou seja, cada um vai comer daquilo que ele fala. Porque o que é a palavra? A palavra, ela é uma ideia expressa. Deus teve uma ideia, né, de salvar a humanidade, de começar tudo de novo. Porque a palavra de Deus fala que o Jesus já estava predestinado para morrer antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus começa pelo final, né? Quando ele já tem tudo o seu traçado, é que ele começa. Então, o que acontece? Jesus, ele já estava predestinado para morrer antes de eu existir, antes de você existir, porque Deus, ele é onipotente. Ele sabe, ele pode todas as coisas, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas e ele é onipresente, está em todos os lugares. Esses são atributos de Deus. Então, Deus, ele já como ia pecar, então ele teve uma ideia, né? E essa ideia foi expressa através de uma palavra, porque fala que o Senhor, no início, ele era o verbo, e ele estava com Deus, e ele era Deus, ou seja, o verbo é o próprio Senhor Jesus, a ideia expressa de Deus para a salvação da humanidade. A ideia que Deus teve para salvar a humanidade. Então, a palavra é uma ideia expressa, é algo que eu expresso, que está dentro de mim. Por isso o Senhor Jesus diz que a boca fala o que o coração está cheio. E aí, o provérbio 18, 20, o 21 diz, né? Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja,
As palavras, irmão, eu quero ler um texto aqui, Mateus. Olha como é sério, como é sério. Mateus 12, o versículo 36 e o 37. Diz assim, olha, mas eu vos digo, esse é Jesus falando, eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Porque a ação, ela começa dentro de nós. Não é verdade? Nós pensamos, nós falamos e nós agimos. Então, a palavra, eu vou ter que dar conta de cada palavra. Olha que coisa interessante. Nós vamos ter que dar conta de cada palavra ociosa que sai da nossa boca. E aqui em Mateus 27, vai no 27, versículo 25. É algo que é uma maldição de palavras que a gente vê acontecendo até hoje. Foi quando Jesus estava ali para ser crucificado, né? E Pilatos, então, ele lava a mão e fala, né, que o sangue daquele justo não estaria, que ele estava inocente do sangue de Jesus. E aí os judeus responderam assim, respondendo todo o povo, disse-lhe, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mas nós vemos que, a partir daí, a nação de Israel, ela vem sofrendo com tanta morte. Você vê que 70 anos depois de Cristo, Jerusalém ela foi sitiada, ela foi muitas pessoas morreram de fome, morreram de doenças. Quando já estava fraca, a força da cidade havia esvanecido. O que acontece? Um general chamado Tito, ele entra ali e destrói Jerusalém. 70 anos depois de Cristo, pega o povo e deporta para todas as partes do mundo. Aí quando vem a Segunda Guerra, Hitler mata 6 milhões de judeus. Por que ele matou 6 milhões de judeus? Porque eles não tinham pátria, eles não tinham na terra, eles estavam todo mundo espalhado. E aí morrem os judeus. Até hoje a gente vê que a partir do momento que eles entraram lá na terra, já houve várias guerras contra o povo judeu. E até hoje sempre está tendo ataques terroristas, está sempre tendo aquela guerra ali entre os árabes e os israelenses. Mas eles mesmos lançaram, caiu sobre nós e sobre nossos filhos, porque eles tinham a consciência que a maldição, ela alcança até terceira e quarta geração. Caia sobre nós e sobre nossos filhos o sangue desse justo. Só que aí, quanto mais a ideia do diabo é que a maldição ela se perpetue. Aí ele faz com que a outra geração abra uma outra porta de morte, outra porta de morte. Então entrou um espírito de morte muito grande ali através das palavras. Através da palavra. Eu vou te mostrar um outro exemplo que mostra que através da palavra entra a maldição de morte. E, mas eu já ouvi alguém dizendo assim, mas o sangue de Jesus ele não pode ser maldição na vida de ninguém. Ok, quando você reconhece que Jesus é o Salvador. Mas aqui para eles, Jesus era um impostor. Nesse momento, para eles, Jesus era um homem qualquer, que queria, né, fama, poder, que queria tomar o lugar deles. Eles estavam ali com inveja de Jesus. Eles não sabiam que eles estavam matando o Filho de Deus. Eles estavam simplesmente ali como se fosse um homem comum. Não, mata. Caia sobre nós. Se você não quer matar, Pilatos, se você não quer ser inocente desse sangue, caia sobre nós, que a culpa seja nossa. Que a culpa seja nossa. Então, não é o sangue do Filho de Deus aqui. Aqui eles estão falando de um qualquer. Que o Filho de Deus, o Messias mesmo, eles ainda estão aguardando até hoje. Até hoje eles aguardam o Filho de Deus. E por isso eles vão ser enganados, né? 3 anos e meio pelo anticristo. E quando descobrem que é o anticristo, vão sofrer toda uma perseguição. Até que eles reconhecem que Jesus é o Messias. Aqueles que eles mataram o Messias. Porque até hoje eles ainda não reconhecem. Ainda estão aguardando o Messias. Mas eu gostaria de ler um texto, para o vídeo não ficar muito grande. Vamos lá em Josué 6, versículo 26. Em Josué 6, Josué tinha acabado, a história aqui tinha acabado de destruir Jericó. Jericó tinha acabado de ser destruída
E aí Josué, ele vai e lança uma palavra. E ele lança uma palavra assim. Josué 6, 26. E naquele tempo Josué os conjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porás as portas. O que ele está dizendo? Jericó havia sido destruída. Naquela época, Jericó era considerada a cidade mais forte, uma cidade que tinha 2 muralhas, uma cidade sitiada, tinha uma muralha interna e uma externa. Segundo estudo, mais ou menos 30 metros de altura, 5 de largura, tinham casas em cima. Era algo assim, impenetrável. As muralhas de Jericó eram consideradas impenetráveis. Porém, quando as muralhas caem, é pelo poder de Deus, porque você deve conhecer a história, eles rodearam a cidade, no 7º dia a cidade ela vem abaixo. E aí aí vamos ver o cumprimento dessa profecia aqui em 1 Reis, vamos lá? 1 Reis 16. O que estava acontecendo aqui nessa época de 1 Reis 16? 1 Reis 16, o povo havia virado as costas para o Senhor, porque quem governava era Acabe. E Acabe foi um rei que não foi reto nos caminhos do Senhor, que não andou nos caminhos do Senhor, porque ele casou com uma mulher chamada Jezabel, e essa mulher trouxe a idolatria para dentro de Israel, e eles passaram a adorar Baal, mataram os profetas do Senhor, né? E aqueles que ficaram foram os que ficaram escondidos, Elias que fugiu, e toda essa história. Então, Acabe, a história era uma história... A nação estava vivendo um momento de idolatria, tinha virado as costas para Deus. Aí um homem lá, né, nessa época, resolveu reedificar a cidade de Jericó. E olha o que acontece. Em seus dias, Hiel, o beletita, edificou Jericó. Em Abirão, seu primogênito, afundou. Ou seja, quando ele colocou os alicerces, o filho primogênito dele morreu. E em Secube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Ou seja, Josué havia profetizado mais ou menos 500 anos antes. E por que Josué profetizou que isso iria acontecer? Por quê? Porque como a cidade era tão impenetrável, era um símbolo de uma fortaleza, quando ela veio à ruína, era um memorial também do poder de Deus. As pessoas passavam e olhavam para aquelas ruínas e falavam assim, nossa, o Deus de Israel é um Deus poderoso mesmo. Então, olha para você ver, quem diria que essas muralhas poderiam cair? Então, era um memorial do poder de Deus. Aí esse homem vem e reedifica. E aí, quando ele reedifica, morre o filho mais velho e depois o mais novo. Talvez eles pensassem assim, que aquilo foi no tempo de Josué. Irmão, maldição não tem data de validade. Maldição não tem data de validade. Como eu falei, nós precisamos também pedir perdão pelos antepassados. Por quê? Porque não tem prazo de validade. Talvez você está vivendo anos e anos debaixo de uma maldição, de uma porta que foi aberta por outros, né? E esse filho dele, então, paga com seu próprio sangue, né? Uma palavra que foi falada por Josué, mas o pai não acreditou naquilo. E eu quero dar mais 2 exemplos. Você pode ver a figueira, né? Jesus amaldiçoou aquela figueira para ela procurar um fruto e não encontra, e falou que ninguém mais comeria, que ela não produziria mais frutos. Está em Marcos 11, a partir do versículo 14 até o 20. E bem rapidinho eu quero finalizar, ler para você também Deuteronômio 23, 21 ao 23. Você deve perceber que nós lemos tanto o versículo no Velho quanto no Novo Testamento, porque toda palavra é inspirada pelo Senhor. Né? Velho Testamento e Novo Testamento, um completa o outro. Um completa o outro. O Velho Testamento é porque a aliança, que era no sangue, não era no sangue de Jesus, era no sangue dos animais, era a aliança que Deus tinha com Abraão. E agora nós estamos numa nova aliança, que é a aliança do sangue de Jesus. O que muda é isso para Novo e Velho Testamento. Deuteronômio, que eu falei, quanto? Ai, Jesus, perdi o versículo aqui. 23, do 21 ao 23. Olha como é sério. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardará em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu dos teus lábios,
guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente votaste ao Senhor teu Deus, declarando-o pela tua boca. Então, irmãos, é muita responsabilidade aquilo que nós falamos. Por isso, é muita responsabilidade e nós temos que estar muito atento a isso, muito atento. Em 1 Coríntios 10, para finalizar, 1 Coríntios 10, Paulo ele está falando da nação de Israel. Por que a nação de Israel ela foi destruída ali no deserto? Fala assim: e não murmurareis como também alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor, ou foram mortos pelo destruidor. Não murmureis. Qual foi o pecado deles? De ficar 40 anos no deserto. A murmuração, a reclamação. O pecado deles foram a palavra que saíram da sua boca. E aí Paulo está dando um conselho para a igreja de Corinto, para não fazer a mesma coisa. Porque se fizesse a mesma coisa, as mesmas situações aconteceriam com eles. Então ele está dizendo, 1 Coríntios 10, não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor, ou morreram pelo destruidor. Ou seja, um espírito, eles murmuraram tanto, eles reclamaram tanto, né, eles falaram tanto, que acabaram morrendo ali no deserto. Então, o Paulo está aconselhando a igreja de Corinto, ou a nós mesmos, para não cairmos no mesmo pecado que o povo de Israel caiu. Então, eu poderia aqui, tem muito mais versículo, muito mais assunto para falar, mas o vídeo ficaria muito grande. E o importante é que você leia, que você entenda que é sério a questão da palavra. E então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar, porque muitas das vezes nós amaldiçoamos a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, amaldiçoamos nosso dinheiro, aí nós falamos, essa mixaria que eu ganho não dá para nada. Aí depois quer que Deus prospera. Mas você está dando legalidade para o devorador vir sobre a sua vida. Como a nação de Israel deu legalidade para o destruidor vir sobre eles lá no deserto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir perdão por essas palavras. Eu tenho que expulsar os espíritos que eu dei legalidade através dessas palavras. Mandar que eles saiam, porque nós temos poder e autoridade no nome de Jesus para expulsar esses demônios. Porque com a minha palavra eu posso abençoar ou amaldiçoar. Então, se eu estou amaldiçoando, eu tenho que pedir perdão por ela. Pedir perdão também a Deus por todo voto que você fez com a sua boca, que você não cumpriu, porque é o que está falando lá em Deuteronômio, que nós devemos fazer. E procurar fazer um mapeamento. Depois, em outro vídeo, eu vou estar explicando sobre mapeamento espiritual, que é aquilo que você reconhecer sobre você. E se porventura você foi amaldiçoado pelos pais, principalmente, você é burro, você não vai dar em nada, você não vai conseguir nada. Meu querido, libera perdão para eles. Libera perdão e pede perdão por eles, libera perdão e expulsa todo o espírito que entrou, né? Porque às vezes uma palavra dessa, você não vale nada. Entra um espírito de insegurança, de medo, um complexo de inferioridade, por causa de uma palavra que foi dita que a pessoa não ia conseguir nada, não ia dar em nada. Então nós temos que saber que Satanás ele tira proveito de todas as coisas. Ele não tem o poder que ele tem, o que nós damos para ele. Quando nós podemos dar muito poder para ele com as nossas palavras, para ele usar contra nós mesmos. Ok? Espero ter ajudado, espero que você tenha entendido e até uma próxima vez.